Aí também me lembrei também de passar para os irmãos isso aqui, ó, que está em Mateus, que tem tudo a ver com os dias de hoje, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 34. O contexto disso aqui é toda aquela parte que Jesus está ensinando sobre passar pelas lutas, passar pelas dificuldades, mas crer que sempre Deus vai dar a solução, né? Pra gente não estar ansioso, não estar inquieto, que ele diz aqui. Então eu vou ler o verso 34 que diz assim: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, cuidará de si mesmo, né? Basta ao dia, a cada dia, o seu próprio mal. Então Jesus ele está mostrando que a gente deve buscar o reino dele em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas para nós, amém, irmãos? Aí eu estava pensando nisso que Paulo fazia, que era fabricar tendas. Tá lá em Atos 18, versículo 1. Paulo ele trabalhava fazendo tendas, olha só. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. Paulo era do mesmo ofício de Áquila, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo, ele, por ofício, ele tinha, por trabalho, né? Ele tinha fazer tendas. Era o que ele sabia fazer. Aí foi isso aqui, irmãos, que eu lembrei. E ontem eu conversando com os irmãos, eu até perguntei, né? Será que tem alguma coisa a ver o fato de Paulo fazer tendas com aquilo que diz lá em Oséias? Eu já vou abrindo aqui em Oséias, capítulo 12, no versículo 9. Aí a minha pergunta era essa, né? Olha lá o versículo 9 em diante, vou botar bem em cima ali. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Aí eu estava meditando isso aqui e durante o dia o Espírito Santo estava me tocando no coração para ver essa palavra, sabe? Que ele tinha algo para falar para nós. Foi quando eu abri aqui e eu vi aqui que, de fato, no tempo do fim, aqui está falando sobre, olha só, Efraim está dizendo isso, ó, no verso 8. Contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Você percebeu isso aqui, irmãos, que Efraim estava se anunciando como aquela igreja no Apocalipse, que dizia, né, rico sou e de nada tenho falta. Aí Jesus falou para ela, né, não sabes que és um pobre, cego, miserável e nu? Lembra, irmãos? Então, vê que essa palavra aqui, ela vai, por causa do contexto, ela vai nos mandar para Apocalipse, para entender algo em Apocalipse. Aí tá, aqui diz que o povo no fim vai habitar em tendas, como nos dias da festa. E esse aqui tem outra da revelação. Vou clicar aqui, ó. Que festa que era essa? Levítico 23, ó. Porém, os 15 dias do mês, sétimo, quando estiveres recolhido o produto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias.
ao primeiro dia e também ao oitavo. Haverá descanso solene. Então isso aqui, irmãos, é a festa dos tabernáculos, ó, com ramos de palmeiras, árvore formosa. Então, ele está falando que o povo de Efraim vai sair da terra do Egito, que Efraim é a igreja, né? Os gentios, e vão habitar de novo em tendas. Aí eu pensei, tem uma conexão disso, meu Deus, com aquilo que Paulo fazia? Porque aqui está levando a gente, esse contexto aqui está mostrando para a gente o livro de Apocalipse. Apocalipse, a festa dos tabernáculos, que é a última festa, é o milênio de Deus, né? Então, alguma coisa deve ter a ver com Apocalipse, né? Aí tá ok, irmãos, eu fui então para Apocalipse 12 para entender alguma coisa. Isso tudo no pensamento, depois eu conferi na palavra, entende? Apocalipse 12, verso 14. Diz que depois que Satanás for derribado por terra, ele vai perseguir a mulher, e a mulher é a igreja. Ó. Olha o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que é a igreja, que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Presta atenção nisso aqui, irmão, ó. A grande águia. E o que aconteceu? Para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, um ano, tempos, mais 2 anos, tempos, e metade de um tempo, os 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então você percebeu aqui, irmãos, que o povo, no tempo do fim, a igreja do tempo do fim, eles vão ser levados para o deserto, para fugir do dragão, que é Satanás. E como é que eles vão? Eles vão para o deserto, habitar em tendas, como disse lá em Oséias, e eles vão nas asas, as duas asas da grande águia. A águia, e essa águia aqui, irmãos, é Deus, tá? É Deus que vai conduzir a igreja para o deserto. Tá bom? Aí, ok, a grande águia. Aí eu voltei, irmãos, para estudar um pouquinho melhor ali em Atos. Atos 18, né? Foi onde a gente leu que Paulo fazia tendas. Atos 18, versículo 1, né? E olha só que tremendo, irmão. Que maravilha isso aqui. Isso aqui eu dei pulo de alegria, olha a hora que eu fui conferir na Bíblia. Isso aqui. Diz que Paulo, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila. Aí eu pensei, vou dar uma olhada no que significa Áquila. Áquila, irmãos, é do grego áculas, que significa uma águia. Olha que sensacional, igreja. Por quê? Veja, então, Áquila, o nome Áquila significa uma águia. Nas asas de quem a igreja voou vai voar no tempo do fim? Nas asas da grande águia. Olha que maravilha, irmãos. Aí a gente entende o seguinte. Aqui em Atos, voltar lá, isso aqui foi um ato profético de Paulo. Perdão, abri errado. O capítulo 18, né? Ato profético de Paulo. Pois ele saiu de Roma, saiu de Atenas, foi para Corinto, e lá ele se encontrou com a águia, que era Áquila, um homem. Esse homem fazia tendas. Veja, irmãos, lembrando a gente da festa do tabernáculos. Lembrando a gente da festa do tabernáculos, amém? Você veja que Paulo podia se sentir desamparado,
mas Deus levou ele certinho até Áquila. Áquila, que tinha o mesmo ofício, o mesmo trabalho que Paulo. E Paulo foi sustentado, trabalhando, e nos sábados, né, como era costume naquela época, ele ia para a sinagoga, ensinava judeus e os gregos também, judeus e gentios. Amém, meus amados? Que revelação maravilhosa, olha. Esse Deus é lindo. Então eu quero voltar aqui para Mateus 6:34, para a gente terminar. Se os irmãos gostassem dessa forma de vídeo, a gente faz mais vezes, tá? Gravando a tela. Então ele diz, foi isso aqui que Paulo fez, ó. Ele não se inquietou com o dia de amanhã, mas ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Então, irmãos, fica o recado aqui para os irmãos, para não ficar ansioso, não ficar inquieto, nem nesse tempo que nós estamos agora, nem no tempo do fim, se for a nossa geração, porque Deus também vai nos levar nas asas da grande águia, como Paulo foi se encontrar com Áquila, e ali ele teve o seu sustento, e nós também, hoje, e se for o caso da igreja passar, da nossa geração passar pela grande tribulação, o Senhor Deus também vai querer que a gente busque o reino dele em primeiro lugar, e ele vai nos levar nas asas da Áquila, nas asas da grande águia, para os desertos, e ali ele vai cuidar de nós durante aqueles 3 anos e meio. Amém, meus amados? Se Deus pode cuidar de nós por 3 anos e meio, tendo a perseguição literal do próprio Satanás, pode ter certeza, irmãos, que nos dias de hoje ele também vai cuidar de nós, cuidar da nossa vida, da nossa família. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.